Olá, pessoal. Aqui é a Fernanda, PED de MI315, e essa parte da aula tem o foco no pacote Pandas, que é muito utilizado para manipulação de dados com Python. Inicialmente, então, para carregar esse pacote, a gente pode usar a função import, que é similar ao library ou require no R, mas a gente pode utilizar um nome mais curto, né, para esse pacote, porque na hora de usar as funções dele, a gente vai precisar repetir o nome. Então, para facilitar, é comum usar algo como import pandas spd. E o pandas tem toda essa parte de data frames. E outros pacotes que estão sendo carregados aqui são o NumPy, que é geralmente usado para manipulação de matrizes e arrays, e o Matplot para a parte de gráficos. Nós vamos trabalhar com esse banco de dados de nomes de bebês, que contém os nomes dados para bebês por ano e por sexo. E ele é um arquivo CSV, então no R a gente poderia usar a função read_csv do pacote reader. No Python, então, o pandas tem uma função idêntica a essa função do readr, que chama read_csv do pacote pandas. Então, o jeito que a gente chamaria essa função seria dessa forma. E o header igual a 0 indica que o cabeçalho, né, que é a primeira linha dos dados, contém os nomes das colunas. E para acessar as primeiras linhas, né, para visualizar as primeiras linhas, então eu poderia usar o nome do banco ou do objeto que contém o banco, .read. Uma coisa interessante do pacote Reticulate é que eu consigo acessar objetos que foram definidos no R em Python e vice-versa. Então, se eu quiser acessar um objeto do Python no R, eu posso chamar ele usando py, cifrão e o nome do objeto em Python. E se eu quiser acessar um objeto do R no Python, usando Python, eu consigo fazer isso usando R, ponto, o nome do objeto em R. Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente consegue usar as duas coisas simultaneamente, né? O que for mais fácil de cada uma. E duas funções, atributos que podem ser úteis é o shape, que retorna o número de linhas e o número de colunas daquele banco de dados, e o info, que traz um resuminho daquele banco. Então, eu tenho aqui 4 colunas, a coluna ano contém valores inteiros, a coluna nome contém caracteres, o percentual são números não inteiros, né? Contém números não inteiros, e o sexo também é caractere. E se eu quiser selecionar apenas uma coluna do banco de dados, eu posso fazer isso usando o nome do banco de dados, ponto, o nome da coluna, ou ainda utilizando o nome entre colchetes. O nome da coluna entre colchetes, né? E eu também, se eu quiser definir, né, diretamente no Python um data frame, eu posso fazer isso dessa forma, em que o objeto inteiro, né, fica dentro de chaves e cada coluna recebe então um vetor de valores, usando a função data frame do pandas. E para um data frame em geral, né, eu consigo usar a função apply de forma bem parecida com o que a gente fazia no R também. Por exemplo, usando a função min do pacote NumPy, em que access define se eu quero fazer isso por linhas ou por colunas, né? Então, igual a 0 seria por colunas, e igual a 1 seria por linhas. Então, eu consigo calcular a média de todas as linhas ou de todas as colunas de forma parecida com o que a gente está acostumado a utilizar no R também. Outra função importante, que também é similar ao que a gente está acostumado com o Tidyverse,
seria a Group By, que eu posso, se eu quiser, por exemplo, ver o número de observações por sexo e por ano. Então, eu consigo fazer isso usando uma linha de comando dessa forma. E a partir disso eu consigo ver que esse banco de dados, na verdade, contém os 1000 nomes mais comuns por sexo e por ano, para cada ano, né? Os 1000 nomes mais comuns. E eu também consigo calcular a soma da variável percentual, né? De forma similar. Uma coisa que é importante ressaltar é que eu não consigo acessar diretamente linhas de um data frame. Então, eu preciso acessar o atributo iLock, que, por exemplo, se eu acessar o atributo iLock 0, ele vai me retornar a primeira linha do banco de dados. Ou se eu entrar com um vetor, por exemplo, de 0 a 3, eu teria as 3 primeiras linhas desse vetor. Eu consigo também especificar o número de a coluna como uma coluna de interesse. Então, o segundo argumento, né, seria a coluna. E usando o 0, 0, eu retornaria a primeira coluna da primeira observação. Eu também consigo, utilizando o atributo lock, eu conseguiria acessar usando o nome. Por exemplo, o nome da coluna, né? Se eu quisesse o name, com índice 0. Mas uma coisa importante é que aqui o lock acessa o índice. Então, nesse caso, para esse banco de dados, né, como a gente pode ver aqui embaixo, o índice é a posição, simplesmente. É um vetor de 0 até um número total de observações. Mas se eu tivesse alguma outra variável como índice, o lock precisaria ser acessado com o índice e não com a localização. Então, é um pouquinho diferente. Uma outra possibilidade seria usar o lock com um boreliano. Então, se eu quiser selecionar todas as linhas que têm o nome SUI, eu poderia entrar com lock e o babynames.name igual a SUI, né? Esse vai ser um verdadeiro ou falso, ele vai selecionar as linhas que essa condição é verdadeira. Eu poderia também fazer um gráfico usando o Matplot, que é o pacote mais tradicional, talvez, para fazer gráficos em Python. Mas uma outra opção que também está disponível é usar o pacote Plot9, que tem funções idênticas às do ggplot. Então, essa também seria uma possibilidade que, para quem já está acostumado com ggplot, né, fica um pouco mais simples. O pacote Pandas suporta diversos formatos, incluindo, né, as coisas tradicionais, como CSV, Excel, também SAS, SQL, diversos formatos. E um argumento importante aqui, que vale a pena destacar, é que a função read CSV possui um argumento chunk size, que pode ser usado para leitura por partes. Então, se eu tiver um banco de dados muito grande, que eu quiser ler por partes, né, para não precisar armazenar ele, ler ele inteiro de uma vez, né, eu posso definir um leitor usando a função read_CSV com esse argumento chunk size que determina o tamanho de cada chunk. E depois, para acessar esses chunks, né, para acessar o banco de dados por pedaços, eu posso usar um processo interativo como um for, e aí dentro de cada iteração eu vou acessar apenas um bloco por vez. Também existem opções para o SQLite, como por exemplo o pacote SQLite 3, em que eu consigo conectar com uma base em SQLite, enviar queries, de forma parecida com o que a gente estava usando também no R. E de forma equivalente também a gente consegue acessar bases em MongoDB com o pacote PyMongo. Eu consigo então fazer a conexão com a URL do MongoDB, da mesma forma que a gente fazia antes,
E buscar, né, buscar entradas. Eu tenho uma função find underline one que busca uma entrada, ou também a função find, que encontra todas as entradas que satisfazem aquela condição, de forma bem equivalente, então, ao que a gente estava utilizando em R. Então, a gente consegue usar esses métodos que a gente vinha trabalhando em R, em Python também dessa forma.